Destaque de meio ambiente da semana. Nesta semana, o sistema de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo voltou a ser notícia, né? Infelizmente, na mídia foram divulgadas projeções que indicam que o sistema Cantareira poderá chegar a pouco mais de 20%, exatamente isso que estamos falando, 20% de reserva ainda este ano. Então, em 2022, a situação poderá ser ainda pior. Em um evento organizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, um representante da Sabesp, inclusive, apresentou uma projeção de que o sistema Cantareira estará abaixo de 20% de sua capacidade na metade do próximo ano. Então, vamos analisar quais os impactos, para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Será que já estamos enfrentando uma nova crise hídrica? Todo mundo nega. Ninguém assume que uma nova crise hídrica já está aí batendo as portas. Sobre isso eu vou conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, a situação é bastante preocupante. Aliás, a gente já está falando desse problema, vamos lembrar aqui, há cerca de um ano que o professor já falava aqui na conversa semanal deste risco. Então, queria que o senhor explicasse o que está exatamente acontecendo agora e é possível dizer que estamos enfrentando uma nova crise hídrica? Bom, Roxane, um primeiro alerta que eu me lembro, ele foi dado em maio do ano passado, em maio de 2020. E em sucessivas oportunidades, eu venho alertando para a possibilidade de uma nova crise hídrica. Então, não foi infelizmente, por falta de aviso. Nós já estamos numa crise hídrica porque os indicadores, eles mostram ao longo de todos os meses desse ano uma redução significativa no volume de chuvas e também um volume muito baixo de armazenamento de água. Só para a gente ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 20% menos água do que no mesmo período em 2013, que foi o ano que antecedeu a crise. E, tecnicamente falando, a crise que nós usualmente dizemos que foi de 2014 até o início de 2016, ela começou efetivamente a partir de maio de 2013, embora isso tenha sido muito pouco divulgado. Em maio de 2013, as condições do Cantareira já eram muito preocupantes, porque a quantidade de água que entrava no sistema era muito, muito baixa em relação às referências históricas de operação desse sistema. E hoje nós temos uma situação ainda pior. Todos os prognósticos, eles indicam uma situação muito similar. Há um prognóstico feito pelo CEMADEM, que mostra que no final do ano nós estaremos pouco acima de 20% da capacidade do Cantareira. Há um outro prognóstico feito pelo consórcio do Comitê de Bacias do PCJ, que também vai no mesmo sentido. E esta semana, como você colocou na introdução, em um evento organizado pelo IEA, um representante da Sabesp, ele apresentou uma projeção de que o sistema Cantareira ele estará abaixo de 20% na metade do próximo ano. Na verdade, ele já havia apresentado essa mesma projeção, essa mesma perspectiva, num outro evento que aconteceu, se não me engano, 2 semanas antes, voltado para comitês de bacia, para representantes aí de secretarias de governo, foi no âmbito mais do governo do Estado, uma projeção similar. Então, isso mostra que, efetivamente, nós já estamos vivendo uma crise hídrica que pode, e provavelmente vai nos levar a uma crise de abastecimento em 2022. Então, a situação não pode ser refutada como, talvez melhore. Não, infelizmente, os prognósticos estão indicando uma redução no volume de chuvas na primavera e no verão. E nós precisaríamos de chuvas muito acima da média para reverter essa situação. Infelizmente, os prognósticos vão no sentido contrário. Professor, como é que isso vai afetar a população? Então, a questão é, nós teremos racionamento em algum momento. Esse ano que vem, racionamento é realidade? Bom, eu costumo dizer, não só em relação aqui à região metropolitana de São Paulo, no que se refere ao abastecimento de água, mas também em relação
ao abastecimento de energia elétrica, que racionamento é um termo que está fora do vocabulário dos gestores públicos nesse período pré-eleitoral e avançando no ano que vem no período eleitoral. Mas, na verdade, nós já temos um racionamento em curso na cidade de São Paulo, porque, sistematicamente, a Sabesp ela vem reduzindo a pressão, por vezes resulta em falta de água mesmo, durante algumas horas ao longo do dia em diversos bairros. Ela vem divulgando a relação disso no site, né, mostrando quais serão os bairros afetados, e essa é uma prática que ela adotou depois da crise hídrica, né, da última, como uma forma de reduzir as perdas por vazamento na rede. Então, o que ela pode fazer, e provavelmente já deve estar operando nesse sentido, é aumentar o horário, né, de corte de água, de redução de pressão, e também aumentar o número de bairros afetados. Ou seja, na prática, nós teremos um racionamento, né, nós já temos um racionamento, esse racionamento poderá ser ampliado, mesmo que oficialmente ela não reconheça isso. Eu acredito que eles vão evitar a todo custo a adoção de medidas mais drásticas. Eu venho falando constantemente sobre a necessidade de retomar a política de bônus, que foi a política adotada durante a crise hídrica, onde os consumidores que gastassem abaixo da média, eles teriam uma tarifa menor por metro cúbico, e também aí aqueles que gastassem acima da média seriam sobretaxados. E também a suspensão dos contratos de demanda firme, que são aqueles contratos para os grandes consumidores, que eles acabam tendo um preço diferenciado, desde que eles mantenham o consumo elevado, o que é um contrassenso num momento de crise como esse. Muito bem, ou seja, já está acontecendo de alguma maneira esse racionamento, apesar de se evitar a palavra, né, professor? Agora, isso será feito de um jeito ou de outro. Como é que deveria ser feito? Dá para fazer de um jeito menos prejudicial para a população, inclusive considerando a experiência que já tivemos no passado, né? A primeira iniciativa, talvez a mais importante de todas nesse momento, é a Sabesp reconhecer a existência de uma crise. Ela vem refutando essa ideia, ela vem passando a ideia de que nós devemos continuar tranquilos, embora economizando água, né, o que é sempre necessário, mas ela não aponta oficialmente para nenhum cenário referente à crise hídrica. Inclusive, isso me causa bastante preocupação, porque esse é um fato relevante para o faturamento da empresa, porque ao entrar numa crise hídrica, diminui a oferta de água e, consequentemente, isso reduz o faturamento da empresa. Então, esse é um fato relevante que deveria ser comunicado, no meu entendimento, aos acionistas e mereceria uma atenção da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive porque 2 relatórios de rating que foram publicados para os investidores não dão conta da crise hídrica, simplesmente um deles fala que a empresa está mais resiliente e a outra diz que a empresa fez investimentos para aumentar a sua capacidade de atendimento. Mas é importante considerar que mesmo com todos os investimentos que a Sabesp fez durante e após a crise, mesmo com a população economizando água, mesmo com o sistema Cantareira contando com uma nova forma de gestão, né, nós hoje temos um volume menor de água armazenado do que nós tínhamos em 2013. Ou seja, mesmo com todos os investimentos feitos, o sistema não ficou mais resiliente. Para a população, para nós que estamos na ponta da linha, só nos resta economizar água para que a gente talvez consiga manter os reservatórios com um nível minimamente adequado para passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade, se é que isso é possível. E, como eu disse, né, a Sabesp poderia retomar a política de bônus e também suspender os contratos de demanda firme. Se é que é possível, né, professor, ter tranquilidade diante de uma situação como essa. Muito bem, vamos acompanhar, certamente falaremos deste assunto mais uma vez, como temos feito aqui, não é, com frequência, diante da importância do alerta. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre com a gente aqui às sextas.
entrevistas. Lembrando que você pode acompanhar as nossas conversas na publicação que fazemos em nosso portal, jornal.usp.br. Professor, muito obrigada. Uma boa semana.